Efésios capítulo 13, o tema da mensagem, ainda dentro do que estamos vendo sobre a igreja, que a igreja é a plenitude de Cristo na terra. Cristo se faz pleno através da igreja. Conversamos sobre isso domingo passado. E hoje nós vamos continuar sobre esse tema que vai ainda se alongar por um tempo. Efésios capítulo 3, a partir do verso 14. Vamos ler até o 20. Pode continuar aí dedilhando. Efésios capítulo 3, verso 14. Aqueles que acharam, digam amém. Mesmo assentados, mas em reverência à santa palavra de Deus, estarei lendo, e os irmãos acompanhando, que diz assim: por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Leiamos juntos. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém, amém. Glorifica ao Senhor, diga uma palavra de adoração a Ele. Glória a Deus, aleluia. Bendito e exaltado seja o teu nome, Senhor. Aqui está a tua igreja, o povo que é chamado pelo seu nome, o teu povo, a tua família, o teu corpo. Nós, lavoura de Deus, edifício de Deus, nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Santuário de Deus, o Senhor habita entre nós e o Senhor está aqui. Por isso te adoramos, te exaltamos nessa noite, glorificamos e exaltamos o teu santo e glorioso nome. E pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite. E para isso que o Senhor me use como instrumento em suas mãos, pela tua rica misericórdia. É a oração que eu te faço, em o nome de Cristo Jesus, e todos digam amém. Cristo impactou a sua geração. Ou melhor, eu tenho que mudar esse a sua geração, porque Ele é de geração a geração. Cristo não pertence a uma geração. Ele pertence, Ele é eterno. Mas Cristo impactou aquela geração. E Ele continua impactando gerações. O que é impactar? Impactar é causar grande efeito. Impactar é abalar as estruturas, é impressionar, é comover, é ir mais profundo. Quem tem máquina de furar, furadeira, quem tem máquina de furadeira? Você sabe que existe a máquina, eu até ia fazer isso aqui, mas eu resolvi usar o louvor em vez de usar a máquina. Porque a máquina, se você pegar uma máquina para furar um concreto e você não colocar ela no impacto, você não vai conseguir furar o concreto dependendo do concreto. Ela vai ficar girando, 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 e vai até furar, mas vai demorar muito, e talvez ela vá queimar a broca e não vai furar. Mas para você aprofundar, você tem que colocar ela na opção que é de impacto, martelo. Aí ela começa, aí ela vai se aprofundando. Cristo impactou. Cristo fez isso. E a gente canta aqui um hino que nós vamos cantar agora.
que fala, ele narra realmente o que Jesus faz. Tudo que a gente canta aqui, a gente vê se está de acordo com a Bíblia. E o que nós cantamos nesse hino, você pode colocar aí, Milena, por favor? Ele fala de como Cristo impacta as nossas vidas. E no fundo, nós queremos que Urucânia seja impactada pela presença de Cristo. Nós queremos que nossos vizinhos sejam impactados pela presença de Cristo. E nós queremos declarar esse nome porque, como a letra diz, põe aí, Leninha, Cristo liberta. Pode voltar, é o início, Fiquei tonto aqui agora. Vamos lá. Ele traz paz, ele traz cura, depois no coro fala, ele é força. Cristo realmente faz tudo, e nós cantamos aqui, e se você canta de coração é porque você quer que Cristo faça isso na nossa comunidade, amém? E eu quero dizer para você que Cristo faz, que Ele tem poder para fazer. Há poder no nome de Jesus, e eu sei que nós cremos nisso, e o Senhor está nos chamando a vivermos isso mais profundamente, a vivermos isso mais plenamente, a vivermos o nome Jesus que declaramos de uma forma mais intensa, de uma forma mais predominante, de uma forma mais plena. Tem uma outra palavra, de uma forma mais permanente. Deixa eu lembrar o texto que vai me levar à palavra. De uma forma perpétua. Ou seja, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, sempre. E de uma forma impactante nas nossas vidas e no povo. Olha como a gente canta. A gente vai cantar ele um pouco diferente do que a gente canta, sem crescer muito, analisando a letra que nós estamos cantando. Amém? Vamos cantar esse hino. Jesus, quero declarar o teu nome sobre toda mente e coração. Sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus, porque Ele pode impactar mentes e corações. Continua. Jesus, quero declarar o teu nome, buscar e receber libertação, porque Ele liberta o cativo, amém? Preciso de esperança e liberdade, clamo Jesus. Teu nome é força, teu nome é cura, teu nome é vida. Ele é tudo isso. Quebra as muralhas, dissipa as trevas, semeia o farol. Mais uma vez, o teu nome é a força, há poder no nome de Jesus. Ele pode curar. Teu nome é vida. Ele dissipa as trevas, quebra as muralhas, dissipa as trevas, semeia o farol. Aleluia, aleluia. A segunda estrofe diz: Jesus, quero declarar o teu nome sobre a ansiedade, o medo atroz, aleluia, sobre os cativos depressivos, clamo Jesus.
das montanhas, leve Cristo às ruas, onde existe trevas e a vida é tão dura. Em toda a família eu clamo o santo nome, Jesus. Proclame das montanhas, leve Cristo às ruas, onde existe trevas e a vida é tão dura. Em toda a família eu clamo o santo nome, Jesus. Teu nome é força, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as muralhas, Ele faz isso, eu creio. Dissipa as trevas, semeia o farol. Teu nome, mais uma vez. Teu nome é força, teu nome é cura, teu nome é vida. Meu Deus, quebra as muralhas, dissipa as trevas, semeia o farol. Amém, queridos. Obrigado, Ministério do Louvor. Pode descer, daqui a pouco vocês voltam. Esse hino, ele fala muito do impacto de Jesus na vida das pessoas. Libertação, cura, direção, tirar das trevas, iluminar, libertar da depressão. Jesus pode fazer tudo isso. E como eu comecei dizendo, Jesus causou grande impacto naquela geração. Sim, com os milagres, sim. Uma das cenas em que a gente mostra como Jesus impactou foi quando ele acalma a tempestade e os discípulos perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas sempre que Jesus curava, havia um impacto na comunidade, havia um impacto entre os fariseus, entre os saduceus. Quando eles curaram o cego, e aquilo mexeu com a comunidade, e eu lembro que esse texto é muito interessante, que é em um desses episódios que Jesus cura o cego, vão perguntar: quem foi que te curou? Ele fala: quem ele era eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. E depois ele pôde conhecer Jesus, depois ele foi apresentado a Jesus. Jesus libertava os oprimidos do diabo, pessoas que estavam endemoniadas. E a palavra diz que o povo ficava admirado. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 36, quando Jesus expulsa o demônio de alguém, diz que todos ficaram admirados e comentavam entre si: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. Jesus não fazia teatro, Jesus pegava e falava: sai, o demônio saía e acabou. Ele não precisava fazer sessões de exorcismo, havia poder na sua palavra. E quando os discípulos foram enviados para pregar, para curar, expulsar demônios, diz que eles vieram admirados, porque somente em ele falar o nome de Jesus, os espíritos humanos se submetiam e saíam. Mas Jesus causou também impacto através de seus discursos. Quando ele falava, porque ele falava a verdade.
Lá em João capítulo 6, fala de um dos discursos, narra um dos discursos mais profundos de Jesus, em que quando ele acaba de fazer aqueles discursos, alguns falam, dura é essa palavra. E esses que acharam a palavra de Jesus dura porque eles foram impactados por aquela palavra. E eles até, muitos abandonaram Jesus. Mas depois Jesus chega para os seus discípulos e pergunta, e vocês? Vocês também vão me abandonar? E Pedro fala para ele, para onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Porque as palavras de Jesus impactavam as pessoas. No Sermão do Monte, as pessoas se admiravam com os ensinos de Jesus. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, depois que Jesus tem aquele momento ali de discipulado, de ensino, diz o seguinte, que quando Jesus acabou de proferir aquelas palavras, as multidões estavam maravilhadas com sua doutrina. As pessoas estavam, como é isso? Isso porque o versículo 29 diz que ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, como os fariseus, como aqueles que ensinavam. Jesus tinha autoridade porque ele era a palavra, e ele vivia a palavra, ele cumpria a palavra. Mas, além disso, Jesus também ele impactava com as suas atitudes. As pessoas eram impactadas com as atitudes de Jesus, que muitas vezes confrontava as pessoas da época. Você lembra da mulher samaritana, que está lá relatado em João capítulo 4? Jesus está lá naquele poço, aquela mulher chega, e a gente sabe que judeus não se dão com samaritanos, judeus não falam com samaritanos, mas Jesus, quando aquela mulher chega, ele quebra todo o paradigma, e ele fala para aquela mulher, me dá um pouco d'água. E ela, como é que você, sendo judeu, vem falar comigo? Uma mulher e samaritana. A atitude de Jesus já deu uma rasteira naquela mulher, porque para ela ia chegar ali, no estado que ela estava, ia pegar sua água e ir embora, e o máximo que aquele judeu ia fazer era dar as costas, porque é uma mulher e samaritana. Mas Jesus impacta aquela mulher somente ao falar com ela. E ao falar com ela, ele se apresenta a ela. E ela foi tão impactada pela presença de Jesus, pelas palavras de Jesus, que o texto diz que ela corre para Samaria para falar para eles, olha, eu encontrei o Messias. Esse homem falou de tudo, ele sabia de tudo na minha vida. Porque ela foi impactada pela palavra de Jesus. Jesus impactou quando sentou com pecadores e publicanos, porque Jesus chama Mateus, que era um publicano, e publicano era considerado como traidor dos judeus, porque os publicanos eram aqueles que colhiam, coletavam imposto dos judeus para pagar para os romanos. E Jesus chama alguém que é publicano para o seguir. Qual é o nome desse discípulo que era um publicano? Quem? Tadeu? Mateus, que tem outro nome de, vamos ver, Levi, alguém falou aí. Ele era publicano, Jesus chama ele para seguir, e Mateus faz o quê? Ele leva Jesus para a sua casa e dá um banquete, e nesse banquete tem outros publicanos, nesse banquete tem pecadores, e Jesus vai lá se misturar com essa gentalha. Que era assim que o povo olhava. E os fariseus falam, que história é essa? Como o seu mestre, olha só, ele vai falar com os discípulos de Jesus, olha lá, teu mestre está se misturando com essa gentalha, com publicanos e pecadores. Aquela atitude estava causando impacto. E ele estava fazendo isso, nós sabemos porque ele estava causando todo esse impacto. Primeiro porque ele é e sempre será Deus santo, mas porque ele amava as pessoas. Você lembra da mulher adúltera? Que impacto aquilo causou? Durante toda a lei,
a mulher que era pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada. Os fariseus, querendo dar uma pernada em Jesus, pegam a mulher em adultério, que é possível que tenha sido até algo armado, porque quando alguém quer derrubar outro alguém, ele arma o que tem que armar. Eles pegam aquela mulher, colocam diante de Jesus e falam: Senhor, essa mulher foi pega em adultério. O que a lei manda fazer? O que o senhor acha que a gente tem que fazer com ela? Aí Jesus começa a impactar. Olha a atitude de Jesus impactando. Jesus se cala. Ele começa a olhar para o chão. E ele começa a fazer o quê? Escrever no chão. Todos estavam olhando para aquela mulher com um olhar acusador. Sim ou não? Adúltera. Jesus não, aleluia, Jesus não se mistura com acusador. Se ele olhasse para aquela mulher, para aquela mulher, Jesus ia ser como qualquer um que estava ali, olhando, acusando ela. Mas Jesus faz o quê? Não olha para aquela mulher. Ele olha para o chão. E os fariseus insistem: e aí, o que você vai fazer? Eu fico pensando que até os discípulos deviam estar com pedra na mão para atacar naquela mulher. Mas aí Jesus fala: quem tiver pecado, atira a primeira pedra. Um por um, diga um por um. Um por um foi largando a pedra e indo embora. Só depois que todos os acusadores foram embora, Jesus olha para aquela mulher. Não para acusar, mas para perdoar, para libertar, para salvar. E pergunta para ela: mulher, cadê os teus acusadores? Eles não estão mais aqui? Foram embora. Eu também não te acuso, mas vai e muda de vida. Não peques mais. Jesus não estava passando a mão na cabeça de ninguém, ele estava impactando com a sua atitude. Imagina lá no lava-pés, como Jesus impactou a vida daqueles discípulos. Eles estão reunidos lá naquela sala e Jesus pega uma toalha, se cinge como um escravo, pega uma bandeja e vai lavar os pés dos discípulos. Pedro ficou impactado com aquilo. Eu não critico Pedro. A gente tem a mania de vez em quando ficar criticando os personagens bíblicos, né? Eu não critico Pedro porque, pensa, humanamente falando, Pedro tinha razão. Não, peraí, o Senhor lavar meus pés? Não. Eu que tenho que lavar os seus pés. O João Batista não fez a mesma coisa? Quando Jesus chegou para João Batista e falou: eu vim aqui para ser batizado. Aí João Batista: não, peraí, Senhor. Eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. E não o Senhor por mim. Aí Jesus fala para ele: não, agora, para que se cumpra toda justiça, pode me batizar. A mesma coisa aconteceu ali com os discípulos. Jesus foi lavar os pés, mas Pedro sabia. Pedro já entendia que Jesus Cristo era Senhor. Ele era o Filho do Deus vivo. Então o Senhor se fazia de escravo para mim. Aí Jesus pega e fala: olha, sabe o que eu entendo? Jesus está meio falando assim: bom, eu estou fazendo isso porque você precisa entender que para você ter parte comigo, você vai ter que fazer a mesma coisa. Se você não deixar eu lavar os seus pés, você não vai querer lavar o pé de ninguém. Você vai querer se sobrepor sobre todos. Mas o Filho de Deus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então Jesus fala para Pedro: se você não deixar eu lavar meus pés, você não tem parte comigo. Ou seja, você não concorda com quem eu sou. Você não compra tudo que eu sou. Você não admite tudo que eu sou. Você acha que tem que ser de uma maneira diferente. Deixa eu lavar seus pés. Aí Jesus vai, lava os pés. Vou pular uma parte. E no final, Jesus fala para eles: olha, vocês me chamam de mestre, mas eu não sou mestre, não. Eu sou um. Não, Jesus fala: vocês me chamam de mestre e eu sou. Eu sou o mestre.
Mas preste atenção, se eu como mestre eu lavei o pé de vocês, vocês devem, participa, vocês devem, pode falar alto aí, lavar os pés uns dos outros, vocês devem fazer o mesmo, vocês devem ser como eu sou, humilde. Queridos, onde Jesus passava, onde ele estava, ele impactava vidas, lugares. Ainda que em alguns lugares ele era até rejeitado, mas ele era rejeitado porque ele impactava. Eles olharam, quando ele está lá em Nazaré, e ele faz alguns milagres lá, e o povo fica desdenhando de Jesus. Esse aí não é o filho do carpinteiro lá. Não é filho de José, Maria, seu irmão não é Tiago, João. Que isso? Mas por que eles falaram isso? Porque a presença de Jesus estava impactando aquele lugar. Porque onde Jesus está, há um impacto com a sua presença. Onde Cristo está, ele faz diferença. Não há lugar onde Cristo esteja que ele não faça diferença. E a pergunta que deve nortear a nossa reflexão hoje é o seguinte: como igreja, que temos aprendido que é o corpo de Cristo. Como igreja, como vimos semana passada, é a plenitude de Cristo aqui na terra, porque Cristo se faz pleno através da igreja. A pergunta que deve nortear a nossa reflexão hoje, ou seja, direcionar a nossa reflexão hoje, é: qual impacto nós temos causado em nossa comunidade? Como a nossa comunidade vem sendo impactada pela nossa presença aqui, já que nós somos o corpo de Cristo, já que nós somos a plenitude de Cristo. Quantos lares têm sido afetados pela nossa presença aqui? Quais estruturas vêm sendo quebradas? Porque impactar fala de quebrar a estrutura. Quantas vidas têm sido mudadas pela nossa presença? Qual a diferença entre estarmos aqui e não estarmos aqui? É isso que a gente precisa pensar. A gente precisa responder uma pergunta. Se eu hoje falasse para os irmãos: meus queridos, a partir de amanhã, esse lugar aqui não vai mais funcionar, nós estaremos fechando as portas e não haverá mais a igreja cristã de Nova Vida aqui neste local. O local ficará fechado e vamos ver o que a gente vai fazer, se vai vender, para quem que vai dar, haja vista que esse lugar não pertence a homem nenhum. É interessante isso, parou para perceber. Esse lugar aqui, embora haja, uma documentação, mas esse lugar não é direito de nenhum homem. Esse lugar eu não tenho direito sobre esse lugar. Esse lugar pertence ao Senhor. Mas vamos voltar para outra parte. Suponhamos que amanhã, a partir de amanhã, esse lugar está fechado, já vou ligar para a Light para cortar a luz, porque não vai ter evento, não vai ter nada, não vai ter reunião, acabou a Igreja Cristã de Nova Vida aqui em Urucânia. A pergunta que eu faço: Urucânia vai sentir nossa falta? Urucânia vai sentir a diferença? Urucânia vai lamentar e dizer: poxa vida, cadê aquele povo? Cadê aquela igreja? Urucânia vai perceber rapidamente que essa igreja não existe? Ou depois de 2, 3 meses, vão começar a comentar: aquela igreja lá, faz tempo que a gente não vê ninguém aqui, né? Faz tempo que eu não vejo eles abrirem o portão. Qual será a realidade? Eu não sei. Eu falo para os irmãos: não sei. Se eu me mudar daqui de Urucânia, é bem possível que as pessoas, principalmente da minha rua, falem:
Cadê aquele pastor daquela igreja? Porque as pessoas me veem para lá e para cá. Eu costumo brincar que as pessoas, para mim, é como o efeito Cinderela. Por que eu falo Cinderela? Como é que é a história, esse conto de fada da Cinderela? Chega uma fada, madrinha, né? Aí aquela fada madrinha coloca ela com roupas bonitas, né? Para ela ir para aquele baile que as suas irmãs não deixaram ir, né? Quem sabe a história? Quem já viu a Cinderela? Mesmo os mais antigos já viram, né? Aí quando chega meia-noite, o que acontece? O efeito acaba e aquelas roupas lindas que a Cinderela está se tornam de novo aquelas roupas de criada, né? Aí eu falo assim, o pessoal aqui deve me achar igual a Cinderela, porque às vezes eu saio de casa assim bonitão para vir para o culto. Aí no outro dia eu passo lá todo sujo de tinta, Se depender da minha vestimenta, ninguém sabe se eu sou pastor ou não sou, porque eu passo por ali do jeito que às vezes eu estou aqui no maior afã, e vou pegar lá em casa até esse negócio, aí eu corro lá em casa. Tal. Então, de repente, as pessoas vão sentir essa falta. Eu falo, cadê aquele pastor que uma hora está bonito, outra hora está igual um mendigo? Mas qual a diferença que a minha ausência vai fazer, de fato, na minha rua, nos meus vizinhos? É sobre isso que eu quero falar, meus irmãos, amém? Nós precisamos entender porque Cristo fez diferença. E a igreja, diga comigo, a igreja é a personificação de Cristo na terra. Cristo é visto em pessoa através da igreja, através dos membros da sua igreja. Cristo está aqui espiritualmente, nós sabemos. Há poder no seu nome. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele santifica. Mas Cristo pode ser visto na igreja, Ele pode ser visto através de nossas vidas, Ele deve ser visto através de nossas vidas. E isto está preconizado nas Escrituras. Eu acho bonita essa palavra, né? Preconizado. Não é chique, né, doutor? Preconizado. Eu vou explorar uma palavra um pouquinho mais bonita hoje, né? O que é preconizar? É aquilo que foi aconselhado ou insistentemente sugerido, recomendado, determinado por previsão, ou seja, está previsto nas Escrituras que a igreja é a personificação de Cristo na terra. Isso já está determinado nas Escrituras, que a igreja, que eu e você somos a imagem de Cristo. Ou devemos buscar a imagem de Cristo. As pessoas devem ver Cristo em nós. Tanto individualmente como um corpo. Isso está preconizado nas Escrituras. Você quer ver? Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Esse é um texto que a gente conhece muito, em que Paulo está falando que tudo que acontece é para o nosso bem, mas o problema é que a gente para por aí. Veja o que o texto seguinte vai dizer: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para o quê? Vocês? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então veja só esse texto, mantém um pouquinho aí, Lininha. Nós fomos, repete comigo, nós fomos separados, escolhidos, predestinados para sermos iguais ao Filho de Deus. A imagem. Ou seja, alguém no qual é semelhante, a semelhança do outro é vista. Quem já se deparou com o Alexandre e pensou que era o Alexander? Levanta a mão. Levanta a mão.
Alexandre é o irmão do nosso diácono Alexander. E ele é irmão gêmeos. Quem já falou com o Alexandre pensando que era Alexandre? Oi. Nós fomos chamados para sermos não da mesma fisionomia de Cristo, que a gente nem sabe exatamente como era, mas segundo o caráter de Cristo, as atitudes de Cristo, os sentimentos e pensamentos de Cristo, sermos conforme a imagem do seu Filho. Veja outro texto em Gálatas capítulo 4, versículo 19 e 18, ou 18 e 19. Gálatas 4, 18 e 19. Diz assim: é bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente com vocês. Ou seja, Paulo já está exortando aqueles irmãos a serem zelosos em fazer o bem, independente da presença dele, não somente se estiverem debaixo da vigilância dele, mas também quando ele não está, quando ele estiver longe. Aí olha só o que ele fala no próximo versículo: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, vocês, até que Cristo seja formado em vocês, ou seja, até que vocês se pareçam com Cristo, até que vocês tenham a mesma atitude de Cristo, até que vocês tenham o mesmo sentimento de Cristo, até que vocês reflitam Cristo, até que vocês pensem como Cristo, até que vocês possam dizer, como o apóstolo falou lá no capítulo 2, versículo 19, 20 e 21, se não me falha a memória: já não sou eu, estou crucificado para o mundo, né? Agora já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Paulo está falando: eu estou sofrendo e esperando ver Cristo formado em vocês, ou seja, vocês serem lapidados igual a Cristo, até se tornarem igual a Cristo. E ele vai falar também para os coríntios, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ele vai dizer o seguinte: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Eu não vou ter tempo para explicar esse texto e por que Paulo falou, e todos nós com o rosto descoberto, mas quem é um bom leitor da Bíblia sabe que Paulo está se referindo a Moisés, que cobriu o rosto, mesmo quando a glória de Deus havia desvanecido do seu rosto, mas ele cobriu o rosto para o pessoal pensar que ele ainda estava com a glória, porque o pessoal temia e o respeitava mais quando ele estava com aquele brilho. Então ele cobriu o rosto para o pessoal não ficar com medo, e mesmo depois que a glória saiu, segundo o Moisés continuava com o véu. Acabei explicando tudo. Mas o que esse texto está querendo dizer, de alguma maneira, é o seguinte: todos nós com o rosto descoberto, ou seja, todos nós transparentes, como somos, falhos, pecadores, mas quando nós contemplamos a glória do Senhor, quando nós olhamos para Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Na imagem de quem? De Cristo, de Deus. Então, a gente chega diante de Deus como somos, sem hipocrisia, porque estar com o rosto coberto por causa da glória, sem ter a glória, é hipocrisia. Mas tirando o véu, como nós somos verdadeiramente, com nossas falhas, nós nos apresentamos diante do Senhor, e cada vez que nos aproximamos, a glória de Deus nos santifica e nos transforma igual ao seu Filho. Então veja que a imagem de Cristo, sermos semelhantes a Cristo, sermos a personificação de Cristo aqui na terra, está preconizado na palavra de Deus. E meus amados irmãos, como igreja, nós não podemos nos contentar com menos do que isso. Quantos são crentes em Cristo Jesus aqui? Quantos são crentes em Cristo Jesus? Não se contente com menos do que isso. Não se contente em as pessoas olhar para você e não ver Cristo na sua vida. Jovem, lá na sua escola, não se contente com isso, ou com menos do que isso.
Que lá na sua escola as pessoas vejam que você é diferente, que você é a imagem de Cristo, que você está sendo formado segundo a imagem do Senhor. Não podemos nos contentar como igreja com menos do que isso. Cristo ser visto em nós, sermos como Ele foi, fazermos o que Ele fez e impactar como Ele impactou, fazer a diferença como Ele fez. Nós não podemos nos contentar com menos do que isso. Cristo se faz plenamente conhecido através da igreja. Repete isso comigo. Cristo se faz plenamente conhecido através da igreja. Sim, através da pregação? Sim, através da pregação. Nós pregamos Cristo aqui. Através dos testemunhos. Através dos milagres? Sim. Mas Cristo se faz conhecido também, especialmente, através de nossas vidas. Através de nossas ações. Através dos dons distribuídos entre nós. Através dos serviços. Porque Cristo veio para servir e dar a sua vida em prol de muitos. Então eu não posso refletir Cristo se eu não servir. Se eu não me preocupo em servir, como que eu sou a imagem de Cristo? Cristo servia. Ele só serviu. Por um lado, diga, por um lado, anunciamos Cristo. Por outro lado, mostramos quem é Cristo. Isso é viver um verdadeiro evangelho. A gente prega Cristo e a gente vive Cristo. O Senhor está chamando essa igreja, queridos, para viver a plenitude de Cristo aqui em Urucânia. Vou repetir isso. O Senhor está chamando esta igreja para viver plenamente Cristo aqui em Urucânia. Só para não ficar, de repente, alguém não veio domingo passado, o texto base do domingo passado foi, o texto de destaque foi de 1:23, de Efésios 1:23. Vê o 22, por favor, Leninha. Vamos lá. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para seu cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Aí o próximo texto vai dizer que a igreja, que é o seu corpo. E o quê? A plenitude daquele que enche a tudo e enche em todas, que a tudo enche em todas as coisas, que está falando de Jesus, ou seja, a igreja, diga, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a plenitude de Cristo. Mas precisamos ser plenos de Cristo, pois somente assim seremos a sua plenitude aqui na terra. Cristo quer ser visto através de você, meu irmão. Cristo quer ser visto através de você, minha irmã. Cristo quer ser visto através de mim, igreja. Cristo quer ser visto através dessa igreja. Cristo se identificou com a igreja. Nós vimos esse texto semana passada. E nós precisamos nos identificar com Cristo. Lembra quando Paulo perseguia a igreja? Cristo chegou diante do Paulo e falou: Paulo, por que você me persegue? Mas Paulo estava perseguindo a igreja. Mas a igreja estava sendo o quê? A plenitude de Cristo. Ela estava revelando o Cristo através das suas vidas. Então, o Senhor está nos chamando para viver um evangelho real, digno e verdadeiro. Não vivermos religiosidade, ativismo religioso, legalismo, mas o Senhor está nos chamando para representar Cristo aqui neste lugar. Isso é um desafio tremendo. É aqueles que aceitam e querem vencer e cumprir esse desafio junto comigo. Digo amém.
Viver Cristo é para o que o Senhor está nos chamando. Representar Cristo. Se identificar com Cristo. E esta foi a oração de Paulo a favor dos Efésios e a nosso favor. A oração, o texto que eu li, eu não estou sendo nada expositivo nos últimos dias, mas eu continuo sendo bíblico. A oração de Paulo a favor dos Efésios que nós lemos aqui era que eles fossem plenos de Deus. Ele primeiro ora lá no capítulo 1, pedindo pedindo a Deus que os Efésios, que os crentes de Éfeso compreendessem a grandeza do poder de Deus ao nos salvar. Quantos são salvos em Cristo Jesus aqui? Digam amém. Você é fruto de um milagre de Deus e da manifestação do poder de Deus na sua vida. E Paulo, ele ora primeiro para que os crentes consigam compreender isso. E aqui ele pede para que os crentes sejam plenos de Cristo, porque como ele já falou anteriormente, a igreja é a plenitude de Cristo, mas só seremos a plenitude de Cristo se formos plenos de Cristo. Então essa oração que eu li aqui para iniciar o texto, e eu prometo aos irmãos ser mais breve do que foi semana passada, me esforçarei por isso. Essa oração não é apenas uma oração, mas um alvo a ser buscado e experimentado. Nós precisamos viver essa profundidade. Precisamos sair do raso. Ter coragem de ir para o fundo. Quem vai para a praia só fica no raso. Quem vai para a piscina e só fica na piscina de criança, vai para o sítio, aí só fica na piscina da criancinha e não quer ir para a piscina maior. Ou quem só fica no raso lá na piscina. O Senhor está te chamando para ir mais profundo. O Senhor está nos chamando para ir mais fundo. Ah, meus irmãos, nós vamos viver novos tempos aqui nessa igreja em nome de Jesus. Mas não é novo tempo qualquer, é novo tempo no sentido de vivermos Cristo mais plenamente. Vivermos Cristo na sua plenitude. E vamos ver como isso é possível. Aí vamos ao texto. Há 3 coisas que são necessárias para vivermos essa plenitude. Vamos no versículo 16, por favor, Milena, e vai deixando aí enquanto eu vou explicando. A primeira coisa que é necessário para vivermos Cristo na sua plenitude é uma transformação de dentro para fora. Repete isso comigo. Uma transformação de dentro para fora. Não adianta eu querer inaugurar vários projetos aqui, inventar várias atividades aqui, se o nosso interior não tiver transformado à imagem de Cristo. Olha o que Paulo pede: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, aonde? 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 No íntimo de cada um. É um trabalho no coração, uma transformação no coração. É essa transformação, esse poder do Espírito Santo agindo em nós e nos moldando ao caráter de Cristo, à personalidade de Cristo. Algo que começa lá no interior. Primeiro, uma transformação interior. Segunda coisa, nesse mesmo texto, no próximo texto. E assim, pela fé. Querido, para ser pleno de Cristo, tem que primeiro ter fé em Cristo. Você tem fé em Cristo? Você quer crer que Cristo, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado, que se fez homem e morreu em seu lugar? Você crê em Cristo dessa maneira? Você tem a mesma fé que Pedro teve lá quando disse para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio nos salvar. Você crê nesse Cristo? Você crê, você entende, compreende a necessidade que você tem de Cristo? Amém ou amém? Você tem essa necessidade? Você entende que você precisava desse sacrifício na cruz do Calvário?
Isso é fé. A fé em Cristo não é somente crer que Ele existe, mas a fé em Cristo é crer em quem é Cristo, o que Ele fez por nós, a nossa condição diante de Deus, porque Cristo nos reconciliou com Deus. Terceira coisa, nesse mesmo versículo agora sim, que Cristo habite plenamente em nossos corações. E aqui eu preciso explicar o que significa isso aqui. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Não é uma visita, mas é uma habitação plena. E uma habitação plena de Cristo dentro de nós significa uma vida, repete comigo, uma vida influenciada e governada por Cristo. A habitação não é visitação. Quem habita, mora. É a presença de Cristo no nosso coração gerar mudanças na nossa vida. Pensa uma casa. Suponhamos que o pai ou a mãe foi viajar ou foi trabalhar. Vamos colocar a mãe foi viajar. E só ficou os filhos dentro de casa. O pai está trabalhando. Aí, sejamos sinceros, a casa fica a mesma coisa quando a mãe e o pai estão presentes? Sim ou não? Não. Vão ficar mais à vontade? Sim. Vão limpar menos a casa? Vão preferir comer lanche do que cozinhar? Tudo isso muda. Mas quando chega a mãe ou chega o pai, a presença da mãe e do pai muda as coisas, porque a presença deles influencia. E eu espero que, se isso acontecer literalmente, que a presença do pai e da mãe não seja somente uma presença também para colocar ordem, mas que seja uma presença que alegra a casa, porque a família está reunida. Eu quero profetizar isso sobre os nossos lares. Que os nossos lares, tomara que meu pai saia de férias, vai embora, minha mãe sai de férias. Não. Que haja para o nosso lar. Por que eu estou falando isso? Porque a presença de Cristo não é somente para colocar a nossa vida em ordem. A presença de Cristo traz alegria. Ela muda a nossa história. Então, a habitação de Cristo, ela deve influenciar e gerar diferença em nós. E como resultado, ainda no mesmo versículo, nós teremos uma vida fundamentada no amor. Olha, e assim pela fé, Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados no amor. Ou seja, a nossa vida fundamentada no amor. Deixa eu falar rapidamente o que esse texto está dizendo. É que o amor, repete comigo, o amor é uma evidência da presença de Cristo em nossos corações. A gente precisa conversar sobre o amor. Não hoje, que não vai dar tempo. Mas vamos conversar sobre o amor? Quem quer conversar sobre o amor, diga amém. Porque o amor deve guiar nossas ações, como o amor de Cristo guiou as suas ações por nós. E isto é necessário para que juntos, diga juntos, possamos experimentar e compreender a expansão do amor de Cristo e sermos plenos de Deus. E por ser consequente de Cristo. Veja só o versículo 18 e 19. Isto que eu falei anteriormente. Transformação interior, fé em Cristo, habitação de Cristo no nosso coração, uma vida fundamentada no amor. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Leiamos juntos: para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Deixa eu voltar no versículo 18,
que diz assim: isto para que com todos os santos vocês possam compreender. Fala comigo, compreender. Compreender, querido, fala de assimilar, de entender profundamente. Fala de experimentar. Ei, preste atenção nisso. O que o apóstolo Paulo está pedindo, está orando, está rogando a Deus, é que nós possamos ter mais experiências com a plenitude de Cristo. Meus amados irmãos, a gente cantou um hino aqui, a gente vai cantar de novo já para a gente encerrar. Mas o que nós temos experimentado desse hino? Nós temos experimentado esse hino. Glória a Deus por isso. Amém? Mas eu quero dizer que nós podemos experimentar muito mais. Ver muito mais vidas sendo curadas, libertadas, salvas. Muitos lares em que não há paz, entrando paz. Muitos lares que estão em plenas trevas. E porque nós estamos transformados, estamos com fé em Cristo, Cristo habita em nós, estamos enraizados no amor, nós vamos começar a experimentar essa plenitude de Cristo nas outras vidas, nos outros lares. E é importante destacar uma outra coisa nesse texto, aí mesmo, no versículo 18. Isto para quê? Sozinho? Não. Isto para quê? Com todos os santos. O Senhor não está nos chamando para viver apenas uma experiência pessoal, mas uma experiência coletiva. Tem algum amém aí? Uma experiência coletiva da plenitude de Cristo. Não é somente a Rebeca ser plena de Cristo, não é somente o Henrique, não é somente a Luciene, não é somente a Carol, a Lilian, o Eric, o Clepson, o Sidney. Não, é todos nós experimentarmos essa experiência coletiva e corporativa da plenitude de Cristo. E, meus queridos, estou chegando ao final, e assim, somente assim, causaremos impacto nesta comunidade. Só causaremos impacto nessa comunidade. Repete isso comigo, só causaremos impacto nessa comunidade se formos plenos, cheios de Cristo, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios de amor. As pessoas estão vazias, queridos. Sabe por que as pessoas estão indo aos bares? Sabe por que as pessoas estão se entregando aos vícios de bebida, se entregando à prostituição, se entregando à imoralidade? Porque as pessoas estão vazias, as pessoas estão sedentas, só não conseguem compreender isso. Mas entenda o que eu vou falar. Um vazio não pode encher outro vazio. Não está completamente vazio, mas suponhamos que estivesse. Esse copo está vazio. Como esse copo vazio vai encher? Se ele está vazio. Mas se ele estiver cheio, ele vai poder encher. Nós precisamos ser cheios para poder encher os outros. Nós podemos fazer muitas atividades, mas se não formos cheios de Cristo, plenos de Cristo, cheios do amor de Cristo, de nada adiantará. Deixa eu te falar uma coisa que é muito importante, igreja. Repete comigo que é importante isso aqui, você repetir para gravar bem. Servir vazio, de novo, servir vazio é ativismo religioso. Servir vazio é fazer um monte de coisa que não vai impactar,
que não vai fazer efeito. A gente pode fazer vários projetos aqui, arrumar várias estratégias de evangelismo, mas se estivermos vazios, será apenas ativismo religioso. Servir cheio, fala comigo, servir cheio é ministério, é serviço verdadeiro a Cristo. E somente assim nós poderemos viver o infinitamente mais de Deus. Você crê que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos? Mas alguém crê? Você crê? Olha o que o texto vai dizer depois disso tudo. Paulo está falando, está chamando, está pedindo a Deus para que a gente possa se aprofundar, sermos plenos de Deus, plenos de Cristo. E depois ele vai falar o resultado disso. Vamos ler juntos, versículo 20 e 21, e a gente está encerrando. Ora, cadê? Vamos ler juntos. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre, e a sua igreja diga amém. Sabe o que eu acho interessante nesse último verso? Põe ali, menina. Olha só, igreja, é isso que a gente precisa entender. Reparou uma coisa? Que Paulo faz questão de estar sempre unindo nesse texto, nesses ensinamentos. A Ele, a Deus, seja a glória, aonde? Na igreja e em Cristo. Ei, Deus quer glorificar o seu nome através da minha vida, através da sua vida, através dessa igreja. A Ele seja a glória. E olha, por todas as gerações, menos a nossa? Não. A nossa geração também. Deus quer glorificar o seu nome. Deus quer fazer através de mim e de você infinitamente mais do que você possa imaginar. Deus quer fazer através da sua vida infinitamente mais do que você pode imaginar. Nós podemos viver experiências incríveis com Cristo. Incríveis, muito mais do que você pode imaginar. Nós podemos ver vidas transformadas, salvas, libertas. Nós podemos ver vários milagres aqui nesse lugar. Mas nós precisamos ser plenos de Cristo. E assim nós impactaremos essa geração. Mas é certo que nada impactará mais as pessoas do que o impacto causado pela cruz. Nós podemos fazer tudo. Nós podemos trabalhar até com amor. As pessoas podem até começar a olhar assim, aquela igreja é tão boa, o pessoal é tão humilde, o pessoal é tão bacana, puxa, eu fui lá, sempre que termina o culto tem um cafezinho lá, e é bacana a beça. Puxa, lá a escolinha, tem que ver como os professores são 10, a corte e costura é show de bola, o evento tal é bom, tal. As pessoas podem nos admirar, mas elas só serão transformadas se elas forem impactadas pela mensagem da cruz. Só assim elas serão salvas. Aí talvez você fale, pô, pastor, então não adiantou, então a gente não precisa fazer nada. Não. Fala para o seu irmão, faz a tua parte. Façamos a nossa parte. E deixa que o Espírito Santo não vai falhar em fazer a parte dele. O Espírito Santo vai levar as vidas para a cruz. Porque foi isso que Jesus disse, e eu encerro com essa palavra, que ele disse que quando fosse, ministério de louvor pode vir, quando eu for levantado da terra, atrairei muitos para mim mesmo. A gente canta aqui, né? Eu olho para a cruz, eu vou, aí o coro fala, pela cruz me chamou. Nós fomos chamados pela cruz. Mas que possamos, querido, que possamos viver a plenitude de Cristo aqui na terra. Sejamos plenos dele.
Vivamos uma experiência nova com Deus, com o Evangelho. Qual é o Evangelho que você está vivendo? Será que nós não estamos sendo sufocados por um ativismo religioso? E por isso, Urucânia não está sendo impactada como deveria ser impactada pela nossa presença aqui? A gente tem que ser luz e sal nesse lugar. Temos que ser farol. Temos que viver a experiência. Vamos cantar esse hino de novo, tá, Cleves? Para a gente encerrar. Mas que esse hino venha soar como um desafio para nós, como igreja. É bonito cantar e declarar: teu nome é força, teu nome é cura, teu nome é vida, quebra as muralhas, dissipa as trevas. Jesus faz isso tudo? Temos visto Ele fazer isso tudo? Será que não está na hora de a gente começar a ver? É isso que o Senhor tem nos desafiado nesses dias. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé.